Pois é, gente. Falando em imposto de renda, viu? Estamos há exatamente uma semana para o fim do prazo e até agora pouco mais de 47 mil pessoas entregaram a declaração do imposto de renda aqui no Acre, conforme a Receita Federal, viu? Então, quem não fez ainda, corre, viu? Inclusive, esse recado é para mim também. Mas vamos ouvir o recado da Gessilene Carvalho? Receita Federal. Matheus do céu, ainda tem que me organizar. Matheus, eu vou te aperrear mais tarde, porque eu acho que vocês vão cuidar do meu imposto de renda. É. A gente está à disposição, não tem problema não. Caramba, velho. Vamos para o intervalo, tá? Já volto com o Matheus, né? O delegado da Receita Federal no Acre, Jerry Silva, esclarece que todo o processo deve ser feito por meio Meu Deus. E ontem eu tava lindo do céu. E o mais legal é que o contador, ele sempre deixa dele por último, né? É, né? A gente cobra do pessoal, mas a nossa mesmo a gente deixa por último. Ontem eu fui descobrir que eu tava sem uma cédula C de um local que eu recebi. E aí pra fazer a declaração não dava. E aí tive que correr atrás dessa cédula ainda, com essa outra empresa, né? Ô, Matheus, sabe o quê? Eu fico... Eu não entendo ainda direito. Tu sabe que tu me deu uma coisa pra ler, né? Aí eu deixei em cima da minha cabeceira. E aí eu comecei a ler. Aí sempre quando eu começo a ler, eu até reclamo com meu marido. Sempre quando eu tô lendo lá alguma coisa que eu tô realmente interessada, que eu comecei a ler um livro esse ano e ainda não terminei, né? Nós já estamos no 4º mês do ano. Aí eu comecei a ler e não dei conta ainda. Vai dar certo. Se precisar, eu tô lá. com colaboração de Luiz Oliveira, de Rio Branco, Gessilene Carvalho. Daqui a pouquinho a gente segue falando de finanças, de economia, né? Tem a coluna Hora das Finanças com o Matheus Calegari, que já chegou por aqui, mas agora a gente segue pro intervalo, mas não sai daí, daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Pois é, Matheus, e aí que eu queria ler aquele folheto todinho, né? Porque tem vários e a gente mesmo pode fazer. Várias dicas. Só que eu tenho medo, porque assim, eu tenho 2 rendas. Eu tenho maior medo, assim, de lidar com isso e fazer alguma coisa errada e depois eu ter que, entendeu? Então eu sempre... Precisa de ajuda de alguém. Com contador, essas coisas. Foi exatas, mano, não sou de exatas. E se eu te falar que contábeis é de humanas? Contábeis? É, na prática eu acho assim, né? Faz parte, mas cara... Contabilidade é de humanas também, apesar de todo mundo achar que contador é matemático, né? Mas a gente lida com os dois no dia a dia, isso é bem bacana. Mas as pessoas tomam esse susto, né? Porque normalmente o contador, quando vai na hora de pagar a conta, faz as contas aí, quanto que é para cada um e tal. E nunca é da maneira que é do dia a dia. Mas a intenção do imposto de renda é essa mesmo, dar esse suporte para as pessoas para que a gente consiga não ter problemas, né? Aí eu sempre conto... Esse ano alguns professores me procuraram para... Normalmente eles fazem a deles, né? E aí estavam com algumas dificuldades. Mas porque, assim, ó, eu nunca fui restituída. Mas assim, ó, eu coloco como dependentes os 2 sobrinhos que eu tenho. É só isso também. Só meus 2 sobrinhos. Aí eu faço faculdade também, aí eu coloco. Mas eu nunca sou restituída mesmo. É porque assim, ó, vou te explicar. Exames, assim, cara, é porque soma a renda das duas, né? E quando você tem a retenção a menor possível, da faixa possível. E aí, quando você faz o confronto das duas, você soma a retenção de cada uma e aí ela ultrapassa aquela faixa. Aí você, em vez de sair provavelmente de 7,5, vai para 15 ou 27,5, não sei. Porque a gente também tem a alíquota do servidor público, né? Aí, tipo, eu não entendo o seguinte, a gente passa o ano inteiro pagando lá a retenção, né? Sim. Passa o ano das 2 rendas, no caso. E aí quando chega, você vai declarar, paga você de novo. Pagar mais. Mas se você tivesse só um rendimento, a retenção seria feita da maneira correta e você não teria que pagar novamente. Como você tem 2, você sobe uma faixa. A Rádio CBN Amazônia vai com você. A rádio que toca a notícia. No Acre 750. CBN Amazônia Notícias.
Pois é, gente. No último bloco nós falávamos aqui que há pouco mais de uma semana do final do prazo para fazer a declaração do imposto de renda deste ano, né? Quase 14 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita. Eu estava até conversando com o Matheus, que já está aqui na CBN conosco, sobre essa questão, né? Geralmente a gente deixa para última hora, né? E a gente está aqui constantemente falando, gente, ó, tem que declarar o imposto de renda. E aí, Matheus, não é que eu me liguei, preciso fazer a minha declaração, viu? Bom dia para você. Bom dia, Jane Kelly, bom dia a todos os ouvintes. Justamente o que a gente estava conversando, inclusive eu, como contador, deixei a minha para a última hora. O brasileiro é assim, né? A gente deixa tudo para a última hora. E viemos falar um pouquinho hoje sobre planejamento e controle, coisa que o brasileiro um pouco deixa de lado, né? O planejamento. O que seria o planejamento? A gente deixa tudo para a última hora e aí tem sempre as surpresas que não são muito bem recebidas. E o contador, especialmente, ele está ali para fazer o planejamento da pessoa física e da jurídica, para que ninguém tenha surpresa e pague menos imposto da maneira legal. O que seria isso? Como nós faríamos isso? Temos muitos profissionais autônomos que atuam como advogados, médicos, que pagam muitos impostos de maneira desnecessária. E aí a gente cai na elisão fiscal, que é a maneira legal de você pagar menos impostos, né? E a maneira mais fácil para alguns profissionais é procurar um contador para que ele faça uma pesquisa se vale a pena constituir um CNPJ para pagar menos imposto. Você sai de uma alíquota de 27,5% para, alguns casos, 4,5%. Então, você reduz aí drasticamente o seu imposto. Mas não só isso, você ainda tem INSS, ISS. Então, você sai de aparentemente 27,5% com mais o INSS, em torno de 11%, com mais 5%, você dá quase 50% de imposto. Então, é muito dinheiro que você pode deixar de pagar e de uma maneira legal. Então, o correto é procurar um contador para que ele faça um estudo correto, um estudo mais amplo e passe para você os números para que você entenda qual é o melhor caminho para a sua vida e talvez no futuro para a sua empresa. E essa é a maneira mais correta para o imposto e a elisão fiscal. E a gente cai para evasão fiscal, que muitos querem fazer de qualquer jeito, deixam de emitir nota, ficam de maneira desorganizada. O paciente chega lá, você quer nota, você não quer. Isso causa um tanto quanto de constrangimento para as pessoas, porque o correto é você dar nota para todo mundo, você tem que dar nota, tem que dar o recibo, porque é obrigatório. E aí a evasão fiscal a gente já vai para uma outra situação, que é a ilegalidade. Você deixa de pagar os seus impostos e aí você fica refém do leão. Uma coisa que creio que ninguém queira, né? Pagar multa de 300% aí não é algo legal. Não mesmo. Agora, muitas dúvidas, Matheus, né, em relação, por exemplo, eu vou ao supermercado e aí geralmente a atendente pergunta, você quer identificar o CPF na nota? E aí eu observo muitas vezes que a maioria das pessoas que estão na fila, assim, geralmente quando eu vou, né? As pessoas respondem, não precisa não. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, mas será que as pessoas não entendem o porquê? Qual a importância mesmo de colocar ali, de identificar a nota? E uma vez eu perguntei para uma senhora que estava na fila, eu falei, posso lhe perguntar uma coisa? E ela me falou o seguinte, pode. Aí eu perguntei, por que a senhora não identificou? O que a senhora pensa sobre isso? Por que a senhora não identificou seu CPF na nota? Aí ela, porque a Receita vai me rastrear, isso não tem necessidade não, né? Geralmente as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. O que você pode destacar para a gente em relação a esse assunto, Matheus? Eu posso destacar o seguinte, hoje não é dedutível, né, essa despesa com o supermercado, mas creio que a equipe econômica do novo governo está aí para estudar algo. E vejo que é extremamente necessário que todas as despesas sejam dedutíveis para que a gente mude a cultura do brasileiro de dar um jeitinho, de pagar menos imposto, de não emitir nota. Então, tudo isso a gente tem que mudar. Se todas as despesas fossem dedutíveis, todo mundo ia pedir nota fiscal. Então, para o médico, a pessoa não pede, a pessoa pede. Mas para o supermercado ela não pede. Então, isso causa um tanto quanto de desequilíbrio das contas públicas,
Hoje, tem alguns cálculos aí absurdos de quanto que nós temos de evasão fiscal, de sonegação de impostos. Isso prejudica muito o andamento dos trabalhos do governo federal, ou estadual, ou municipal como um todo. A prefeitura tem feito um trabalho diferente, que é de dar prêmios para quem tem a nota fiscal lá contemplada, mas isso só para pessoa física. Eles têm que ter de uma maneira mais ampla, tanto para física quanto para jurídica. Se a pessoa jurídica, por exemplo, o contador, uma crítica que eu faço aos contadores também, muitos não emitem nota fiscal. E aí, você que é a pessoa que está dando a informação para o cliente, que ele tem que emitir nota fiscal, que ele tem que estar da maneira correta, você mesmo não emite. E aí, como pessoa jurídica, para pessoa jurídica, você não tem essa premiação da prefeitura. Mas para a pessoa física tem. Então tem que ter todo um estudo de caso para que você consiga contemplar todas as pessoas e fazer com que a arrecadação aumente do município e tenha uma concorrência não desleal, mas que você tenha uma concorrência boa entre todos os que estão ali perdendo competitividade. É mais uma questão de visão, né? Visão estratégica, para que certeza. A gente consiga chegar a bons números, né, Matheus? Obrigada, viu? Bom dia para você. Até semana que vem. Bom dia a todos e espero ter tirado todas as dúvidas. Se tivermos mais, a gente está à disposição aí para tirar. Muito obrigado. Exatamente. É só escrever para o 99229-5123. Semana que vem, Matheus Calegari está de volta aqui conosco na Hora das Finanças, tá certo? No Acre agora 7h57.